Boa noite. Estamos aguardando o Instagram avisar as pessoas, né? Hoje eu vou falar sobre 5 maneiras de incentivar os alunos, seus alunos, a falarem mais inglês, né? A ter mais conversação. Oi, Daniela, seja bem-vinda. Eu tô falando que hoje a gente vai falar sobre 5 maneiras de incentivar os alunos a falar mais nas aulas, né? A gente sabe que é um grande desafio os alunos. Oi, Bruno, seja bem-vinda. A gente sabe que é um grande desafio fazer os alunos falar inglês, né? Prepará-los para a comunicação. Então hoje eu vou dar 5 dicas. Andréa, seja bem-vinda. Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Anderson, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou falar sobre 5 maneiras de incentivar a conversação. Vou dar 10 dicas de jogos e atividades que você vai fazer. E se der tempo, eu vou falar um pouquinho mais sobre os jogos da Play to Learn feitos especialmente para desenvolver a conversação. Então, esse é o tema de hoje. Fala para mim aí, escreve para mim se os seus alunos têm dificuldade em falar, como é que eles se comportam em termos de conversação. Eu gostaria muito de saber, né? Normalmente os alunos, né, eles têm uma certa dificuldade. Bom, então vou começar o tema, certo? Eu vou falar primeiro, então, as 5 dicas, tá bom? A primeira, para que você estimule a conversação. Não adianta o professor querer que o seu aluno... Alê, seja bem-vindo, bem-vinda. Alê, seja bem-vinda. Não adianta o professor querer que o seu aluno fale em inglês, se comunique, se desde o primeiro dia de aula ele não o preparou, né? As kids falam bastante, os teens não. Isso, quando eu preparei essa talk aqui, essa live, eu tinha em mente realmente os teens, né? Marcos, seja bem-vindo. Então, a primeira, como eu estava falando, nós temos que preparar os alunos desde o início das aulas. Desde o começo, você pode ter uma conversa com seus alunos e isso vai desde como você organiza as suas aulas. Por exemplo, a minha sugestão é que você faça todas as atividades em duplas, não apenas as atividades que você coloca-os para conversar. E também, outra dica é que você não deixe essas duplas ficarem viciadas, né? Que essas duplas sejam, Ana Paula, Lara, Dias, sejam bem-vindas, que essas duplas sejam alternadas todas as aulas. Então você pode desenhar um esquema para que os alunos vão fazendo um rodízio e que cada aula eles tenham uma dupla. Então a primeira dica é: organizem seus alunos em duplas para que a conversação flua mais. Porque quando eles estão em duplas, fica mais fácil do diálogo acontecer. Então, você combina com eles que tudo que vai ser falado em sala de aula deve ser falado em inglês. Até se ele quiser emprestar uma borracha, um lápis, o que ele quiser. E a minha outra dica é que você tenha na sua sala de aula, ou você faz e manda imprimir, ou você escreve, para que ele tenha um vocabulário básico, se ele for pedir. Tito, seja bem-vindo. Roberta, se ele for pedir, por exemplo, para sair da aula tem que pedir em inglês. Se ele for emprestar um lápis, emprestar uma borracha, tudo tem que ser falado em inglês. Primeira dica: organize seus alunos em duplas, para que a conversação flua mais em todas as atividades. Segunda dica: apresente vocabulário novo para os seus alunos com frequência e estimule-os a usar as palavras aprendidas em frases e diálogos. Então, toda vez que Le Petit, Panda, seja bem-vindo, Maitê, seja bem-vindo. Então, toda vez que você apresentar um vocabulário básico para os seus alunos, esse vocabulário tem que estar conectado com uma
Ele vai ter que falar essa palavra de uma outra maneira, ou ele vai ter que colocar essa palavra numa frase. Fiquem aí, porque eu estou dando as 5 dicas para incentivar, né? Eu estou falando da teoria um pouquinho, e daqui a pouco eu vou dar 10 jogos que vocês podem usar com os alunos, que vai se encaixar essa teoria aqui. Então, organize os alunos em duplas, apresente vocabulário novo, e toda vez que apresentar vocabulário novo, esse vocabulário o seu aluno tem que usar imediatamente, ou dentro de uma frase, ou dentro de um texto, ou dentro de alguma coisa que ele vai ter que falar. Então fica aí que daqui a pouco eu vou dizer como é que você vai fazer isso. Terceira dica: inclua atividades que seus alunos tenham que se expressar oralmente em todas as aulas. Não adianta o professor querer que o aluno se comunique, fale, sendo que ele raramente cria oportunidade para que o aluno fale em sala de aula. Então, a minha terceira dica é para que sejam criadas oportunidades para que o aluno fale, se expresse, use a língua oralmente em todas as aulas. A quarta dica é para você preparar os alunos para as atividades em pares. Então, se você vai fazer um certo diálogo, mesmo que seja, por exemplo, eles vão ter que fazer 3 perguntas para um colega. Se eles não tiverem o vocabulário suficiente para responder essas 3 perguntas, eles não vão falar. Então, qual que é o papel do professor? Você faz um banco de palavras na lousa, ou até mesmo um banco de frases, se você vai deixá-los um pouco mais livre para falar. Então, ele não vai ficar preocupado em, eu não vou saber como me expressar. Você explica para ele que ele pode usar aquelas palavras lá na lousa. E se for preciso, você coloca a estrutura também. E daí ele vai, por exemplo, se ele praticar com vários membros da classe, vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais olhar para aquele banco de dados. Mas o banco de dados foi importante para que no primeiro momento ele desse o primeiro passo. Ok? Então, organize, repetindo. Luciana, seja bem-vinda. Gi Ferreira, seja bem-vinda. Então, primeira dica, organize os alunos em duplas. Segunda, apresente vocabulário novo e crie oportunidades para que ele use esse vocabulário novo em frases, em diálogos imediatamente. Terceira dica, inclua atividades para que o seu aluno se expresse oralmente em todas as aulas. Quarta dica, prepare os alunos, para as atividades, colocando um banco de palavras ou um banco de frases num cantinho lá na lousa, para que ele se sinta seguro para dar os primeiros passos. E a quinta dica, prepare atividades dinâmicas, jogos que eles tenham que se expressar. E agora, então, essas eram as 5 dicas. Agora eu vou falar sobre 10 atividades que você pode usar para fazer com que essa teoria que eu falei, para colocar essa teoria em prática. Vamos lá? Um pouquinho de água, né? Escrevam aí para mim como é que seus alunos, se vocês têm dificuldade em fazer com que os seus alunos se expressem nas aulas, principalmente os teens e os adultos, que eles são mais conscientes, mais aware e ficam ali com receio, de ser zoado, de falar alguma coisa errada. Então, eu gostaria de saber, coloca aí pra mim. Agora, então, eu vou falar sobre 10 jogos que vocês podem fazer com seus alunos para que tudo aquilo para essas 5 dicas entre em ação. O primeiro desses jogos é o jogo da memória. Aqui na Play to Learn a gente tem muitos jogos da memória. Qual que é a minha dica? Você vai usar um jogo da memória e toda vez que der match, toda vez que ele encontrar uma carta, no caso dos jogos da Play to Learn, uma carta com desenho e uma carta com a figura, o que você vai fazer? Sim, é bastante difícil fazer com que eles tomem o passo inicial. Isso, Tito, realmente. Então, aquela dica do banco de ideias pode ser bem legal. Agora, usando o jogo da memória, porque qual que é a minha ideia, gente? Para que a gente vá construindo essa desinibição e essa fala na língua inglesa, Então eu tenho que partir palavras, frases e depois eu vou para um diálogo e depois para uma conversa mais livre, certo? Então a primeira dica de uma atividade prática.
jogo da memória. Toda vez que der match, você pode pedir dependendo do nível do aluno. Se, por exemplo, aquele aluno que está bem lá no início, você pode pedir para que ele simplesmente fale a palavra. Gil Siqueira, seja bem-vinda. Então, a primeira, ele encontrou o jogo da memória, você pode pedir para que ele soletre a palavra ou para que ele pronuncie a palavra. Se ele já consegue falar uma frase, ele encontrou ali uma... Deixa eu mostrar aqui como é que... Olha, ele encontrou a saia e a palavrinha escrito skirt. Você pode pedir para que ele faça uma frase afirmativa ou negativa, interrogativa ou uma double-edged question. Então você traz um pouquinho mais de aprendizado, né, de língua para sua aula de língua inglesa. Primeira dica: transforme as atividades de jogo da memória em atividades que tenham um pouquinho mais de língua, um pouquinho mais de aprendizado. A segunda dica, eu não trouxe aqui, mas quem me acompanha, depois eu posso postar, quem não entendeu o que é. Eu tinha preparado, deixa eu falar por que eu não trouxe esse material. Eu tinha preparado uma outra live e daí, uma hora antes aqui, eu resolvi mudar o rumo. Então, vamos lá. A segunda dica é que você use o fly swatter. O que é o fly swatter? É aquele mata-moscas. Então, você pode colocar, por exemplo, você pode... Hello, math bilingue. Você pode colocar... deixa eu ver aqui, esse jogo, ó. Você pode colocar o desenho das profissões e aí você fala a profissão. Então os alunos estão ao redor da mesa com o fly swatter. Você fala a profissão, o primeiro que acertar, para que realmente ele possa ficar com aquela carta, ele vai ter que falar. Falar o quê? Soletrar, fazer uma pergunta, responder o que aquela profissão faz, fazer uma frase no passado usando aquela profissão. Então vocês estão vendo que essas dicas que eu estou dando é para que eles comecem a usar, comecem a falar palavras, frases, e depois a gente vai chegar nos diálogos, e para que a fluência chegue de maneira leve, né? Não seja aquele peso para o aluno. Se ele fala todas as aulas, se todas as aulas esse aluno fala uma palavra não, né? Várias palavras, várias frases, não é uma dificuldade para ele, né? À medida que ele vai fazendo o seu progresso na língua inglesa. O fly swatter, e daí então ele tenha que fazer uma frase ou descrever. A Lara falou: sou professora particular de inglês e gostaria de dicas quando temos apenas um aluno. Certo, eu vou falar aqui as que eu programei, tá? E você vê se ela se encaixa para você, Lara. Se não se encaixar, me chama inbox que a gente vai pensar em mais alguma coisa. Por exemplo, esse do fly swatter, você acha que... Me diz aí, você acha que você poderia brincar com ele, você e ele? Certo, mas para dicas para alunos individuais. Me respondam se vocês acham que daria. No caso do jogo da memória, dá, né? Para você brincar de jogo da memória com seu aluno, só que toda vez que der match, ele vai ter que fazer uma frase, uma pergunta ou soletrar. Tudo isso que a gente quer envolver o aluno, quer que se expressar na língua inglesa se torne uma atividade mais comum para ele, né? Que não seja aquela barreira que muitos alunos têm. E eu consigo fazer muito isso com os meus alunos através do jogo. E é por isso que hoje eu estou apresentando essas atividades para vocês. Vamos lá então. A terceira dica que eu gostaria de dar é para... Tem um carro aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí. É para que vocês façam um quiz com seus alunos. Então você faz a pergunta. Eu também não trouxe o sino, pelo motivo que eu já expliquei, né, gente? Eu tinha programado fazer uma outra live e mudei de ideia quando estava aqui pensando. Então, você vai fazer um quiz com seus alunos. Voltou, opa, saiu um pouquinho, agora voltou. Você vai fazer um quiz. Eu tenho alguns jogos aqui que já tem o quiz pronto. Por exemplo, esse daqui.
Ah, o do jogo da memória se gostou, que legal. Como é que você pode fazer um quiz? Agora, para fazer o quiz, eu acho legal vocês terem aquele sino. Sabe aquele sino de... Vou deixar lá a live salva assim, Tito. Sabe aquele sino que tem em repartição pública? Mesmo que... bom, aí o aluno já fica mais... Vamos pensar que a gente está para um aluno. Então, se você tem 2 ou 3 alunos, ou mesmo 40 alunos, você divide, né? Você pode dividir em 3 ou 4 grupos, e aí você vai falar a frase. E quem bater no sino primeiro, vai poder falar a resposta. Então, por exemplo, você pode, se você tiver com esse jogo aqui, que é de lugares da cidade, você olha só como é que seu aluno vai ter que falar para ele, Débora Marques, gostaria de revender seu jogo. Fala comigo em box que eu vou fazer, estou organizando uma maneira, várias professoras têm me procurado querendo revender os jogos. Então eu estou fazendo uma maneira de fazer com que esses jogos cheguem até os professores para que eles revendam. Mas vamos lá então. Se você quer aqui, tá brincando com esses places in the city, a brincadeira é quiz. Você pode fazer essa seguinte pergunta para os seus alunos: What's a school? Quem tocar o sino primeiro, vai lá e tem que responder. Como é que seu aluno tem que responder? It's a place where you learn. Olha só, seu aluno falou uma frase. Legal, né? What's a travel agency? It's a place where you buy tickets, airplane tickets. Is a place where you make hotel reservations. Então, dá para vocês usarem, né? Inclusive, se você quiser, você vai sorteando as cartas e daí você pergunta o que é e o aluno tem que tocar o sino e responder. Eu estou fazendo com que o meu aluno fale, eu tô trazendo para a sala de aula uma atividade dinâmica. Dá para fazer com Places in the City, dá para fazer com todos os jogos praticamente, né? Dá para fazer com the Food and Drink, por exemplo, I am yellow and people like to put me on pizza, cheese. Então o aluno tem que ouvir, Fabrício Guilherme, seja bem-vindo. O aluno tem que ouvir, toca o sino e aí ele responde. Então é uma atividade que o aluno vai ter que falar. Então eu já falei de jogo da memória, já falei para usar o fly swatter, já falei para fazer quiz e ring the bell. Então tem várias atividades que eu posso fazer com esse sino. Pode ser quiz ou perguntas, né? Você vai fazer perguntas, o aluno tem que tocar o sino. O sino, ele eu coloquei aqui para não esquecer de falar do sino. O sino, ele é uma ferramenta organizadora dessa sala de aula que tem jogos. Para que a gente use jogos em sala de aula, além dos jogos em si, eu preciso ter alguns elementos que vão trazer essa parte mais lúdica, mais divertida para a sala de aula. Então tem alguns equipamentos. Uma outra maneira que eu acredito que os professores usaram muito agora durante a pandemia é o tic-tac-toe. Então eu posso até fazer, eu até trouxe na live passada um que eu fiz com uma caixa de pizza. É muito fácil de fazer. Você pode fazer uns 5 ou 6 tic-tac-toes. Você tem uma foto deles aí no feed. Quem não viu, procura. Você pode fazer uma competição. Só que não é tic-tac-toe só de fazer X e fazer bolinha. Esse tic-tac-toe, você vai, em cada espaço, você coloca uma carta. Aí você pode decidir se você quer colocar uma carta com figuras ou se você quer colocar uma carta com a palavra escrita. Eu posso, por exemplo, fazer um tic-tac-toe com figuras. E o aluno, se ele escolheu aquela figura, ele vai ter que ou falar o nome daquela figura, ou soletrar, ou fazer uma pergunta, ou fazer uma frase negativa. Então, tem brincadeira e tem língua inglesa junto com essa brincadeira. Tem uma outra atividade que é de número 6 que eu gosto muito, que é Guess My Card. Então, se você quiser, você pode
ter um elástico, tem foto aí no feed também. Você coloca aqui um elástico na testa dos alunos e o outro aluno coloca um card aqui, né? E ele tem que, o aluno que tá lá em pares, né? O aluno tem que adivinhar o card que tá na testa dele, né? Por isso eu coloco o card na testa dele. O aluno tem que adivinhar. Por exemplo, se eu coloquei um card dessa maçã aqui ou qualquer outro alimento, quais são as perguntas que ele tem que falar? Ele tem que falar, is it red? Então, se eu estou fazendo de alimentos, is it a fruit? Is it a vegetable? Do you eat it for breakfast? Is it a snack? Então, vejam que uma atividade simples de eu colocar um elástico aqui, uma carta com uma figura e eu tenho os meus alunos fazendo pergunta, se comunicando. E quem tá aqui, quem tá vendo vai respondendo yes, no. Se você quiser, Isabel, seja bem-vinda. Se você quiser, você pode limitar o número de perguntas, né? Olha, você pode fazer até 5 perguntas, se não acertou, perde a vez. Ou você pode deixar que eles vão controlando lá e ganha quem conseguir descobrir com o menor número de perguntas. Para essa atividade, como eu tinha falado no início da live, se você, para que o seu aluno não fique com medo de não saber fazer as perguntas, você deixa um banco de perguntas na lousa. Dessa maneira, ele vai ficar mais confiante em participar da atividade. E você vai fazendo com várias duplas, vai chegar um momento em que ele não vai mais precisar se referenciar ao banco de frases ou de palavras, certo? Tem outra atividade, Nélida, seja bem-vinda. Tem uma outra atividade que eu gosto muito e para fazer você também precisa de um elemento que traz mais, do elemento lúdico. Além dos jogos, né? Você pode fazer com... Voltou? Deu uma caída aqui na internet, né, gente? Então, eu estava falando da atividade que chama-se Bowling Sentences. Você pode usar essas cartas aqui. Quando eu faço, eu escolho as cartas laranja. Por quê? Porque as cartas laranja são os verbos. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um jogo de boliche, de peças de plástico, aqueles bem comuns, tá, gente? Eu coloco as peças de boliche, as cartas embaixo, o aluno joga a bolinha, se você quiser, você põe numa certa distância, né? E aí o aluno joga a bolinha. Se ele acertou em 3 pinos de boliche, ele vai ter que pegar aquelas 3 cartas que estavam embaixo do pino de boliche e fazer ou frases, ou ele vai ter que juntar as 3 cartas e criar uma história. O que você vai pedir vai depender muito do nível de inglês que seus alunos se encontram, certo? E aí também eu tenho uma atividade lúdica, que é jogar boliche, né? Eu chamo essa atividade de Bowling Words. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer essa atividade com um grupo de iniciantes, que você está ensinando a soletrar. Você pode até colocar cartas de um outro jogo, e aí as cartas que ele acertou, ele vai apenas soletrar. Então, todas essas atividades que eu estou mostrando para vocês é para a gente incluir jogos e incluir a fala, o speaking, para que os alunos tenham a oportunidade de falar todas as aulas. E aí, quando eles forem... à medida que eles vão se desenvolvendo no aprendizado de língua inglesa, a fala não é uma dificuldade. Té, seja bem-vinda. Gisela, seja bem-vinda. Agora eu vou para a atividade número 8. Como é que é essa atividade? Eu vou precisar de um dado. Pode ser um dado pequeno. Se eu tiver na aula online, se eu uso o dado online. Essa atividade, quem pediu atividade para aluno individual, essa aqui dá para fazer muito bem. Aí eu tenho o dado com 6 faces, certo? E eu tenho uma lista de frases, de tipo de frases. Então, se o dado cair no número 1, eu, por exemplo, quero uma frase afirmativa. Se o dado cair no número 2, eu quero uma frase negativa. Se cair no número 3, eu quero uma pergunta. Se cair no número 4, eu quero uma double-edged question. E assim por diante. Só que, por exemplo, se eu estou ensinando o Simple Present, eu vou pedir para que ele pegue uma carta laranja, ele vai rolar o dado, uma frase
Tirou o número 1, uma frase afirmativa. Pegou uma carta laranja, então ele vai ter que fazer uma frase afirmativa com essa carta aqui. Certo? Então eu trouxe vários elementos do jogo. O aluno gosta muito disso. O aluno gosta de ser desafiado. Na verdade, o cérebro humano gosta de ser desafiado. Se você não oferece desafios, atividades que estão um pouquinho acima do nível que seu aluno consegue, ele não vai se sentir estimulado. Se eu falar simplesmente para ele fazer uma frase, não tem graça nenhuma. Agora, eu usei um dado, eu tenho lá uma legenda com frases que eu quero que ele diga e ele vai ter que pegar uma carta. Olha só, eu coloquei vários elementos lúdicos, né? A atividade que seria boring ficou muito mais divertida, certo? Então, essa atividade é o roll the dice. E aí tem, se por exemplo, aqui não é bem pode ser uma competição, dependendo do nível, né? Esse aqui é para os alunos que estão no nível um pouquinho mais alto, né, que eles já conseguem contar umas histórias. Você pode ou pegar cartas do jogo do Simple Present ou pegar cartas do jogo do passado. Então ele vai ter que pegar 5 cartas, 5 verbos no passado, por exemplo. Ou eu posso usar esse jogo aqui, que ele tem cartas gigantes e eu dou 5 cartas para ele. E eu combinei com ele que ele vai ter que contar uma história, mas não é uma simples história. Sempre tem que ter aquele twist, né, gente? Não é uma simples história. Ou ele vai ter que contar uma história de terror, agora, né, outubro tem o Halloween, ou ele vai ter que contar uma história muito engraçada, ou ele vai ter que contar uma história, por exemplo, daquele dia que deu tudo errado na vida dele. Então você decide, por exemplo, com uma classe você pode fazer uma competição das histórias mais engraçadas. Você dá as cartas para ele, você seleciona, né? A carta amarela é de quando aconteceu, a carta vermelha é do personagem, a carta azul é de um elemento mágico e a carta verde é de um lugar. Ele vai ter que juntar essas 4 cartas e contar uma história engraçada, ou de terror, ou de um dia que deu tudo errado na vida dele. E você também pode fazer uma competição. Ele conta a história e depois os alunos votam. Qual que foi a história mais engraçada? Ou qual que foi a história de terror melhor? Ou a história de desgraça lá do dia que deu tudo errado? Qual que foi a história melhor, certo? E tem uma outra atividade, que é essa última, que é com chapéu. Então, ele vai ter que, como é que é? Você vai precisar de um chapéu. Hoje eu tô sem os meus gadgets aqui, né? Como eu falei antes, eu tinha planos de fazer outra live. Então eu tô sem... Você vai precisar de um chapéu. Então o aluno tá com o chapéu e ele vai pegando carta. Você deixa as cartas num montinho, ele pega uma carta, ele tá com o chapéu, ele faz a frase. E ele, quando acabou a frase, ele já põe o chapéu na cabeça do outro. Qual que é a ideia? Que eles vão fazendo frases rapidamente, vão pegando cartas e vão fazendo frases. E sempre quando ele acaba a frase, ele põe o chapéu na cabeça do outro. Por quê? Quando você... Débora, eu tenho 18 jogos da coleção e amo, que legal. Quando você tocar o sino e falar que acabou, ganha o jogo quem estiver sem o chapéu. Entenderam? Pega uma carta, faz uma frase. O chapéu tá na minha cabeça. Acabei a frase, põe o chapéu na cabeça do meu colega. Aí o meu colega pega uma carta, faz uma frase. Acabou a frase, põe o chapéu na minha cabeça. E assim eles vão fazendo frases, vão falando inglês, vão fabricando suas frases, criando suas frases e fazendo com que falar em inglês seja alguma coisa mais natural. Vão incorporando o inglês nas aulas, né? Eu falei os 5 motivos, né, para vocês incluírem, para vocês estimularem, incentivarem a conversação. Eu dei 10 dicas de jogos e agora eu vou mostrar para vocês os jogos da Play to Learn, que são
Eu mostrei esses de jogo da memória, de criação de histórias, e agora eu vou falar dos jogos que são feitos para os alunos que já estão no nível um pouquinho mais avançado, que já estão se comunicando. O nosso campeão de vendas é esse aqui, Questions for Beginners. Esse jogo tem, vamos ver, ele tem 242 perguntas. Então ele tem pergunta desse lado e tem pergunta desse lado aqui. Pode ver que não tem economia de pergunta, né? Normalmente tem 4 ou 5 perguntas. Como é que você pode usar esse material aqui? As perguntas já estão aqui. Eu coloco os meus alunos em dupla. Então, por exemplo, eu pego essa carta, eu vou entrevistar o meu colega, eu vou anotar tudo que está aqui. Depois o meu colega, ele pode... Ó, eu vou falar 2 cartas, tá bom? Para vocês terem uma ideia que começa bem com o iniciante e eu vou até o passado. Por exemplo, o card número 1 tem as perguntas: What's your name? What's your address? What's your phone number? What's your email? Eu entrevisto isso aqui do meu colega, eu escrevo e depois eu posso até contar para a classe. Eu posso contar todos os 4 itens, né? Aí eu vou ter que falar com a classe. Então vejam que essa atividade eu incluo fazer as perguntas que estão aqui, ele vai ter que ouvir, tem listening, ele vai ter que anotar e depois ele vai ter que elaborar para que ele apresente esse material para a classe. E depois o colega pode fazer, para que fique mais divertido, que não seja a mesma. Se vocês quiserem fazer a mesma, tudo bem, mas pode ser perguntas diferentes. Então, qual que é essa outra que tem aqui? What's your favorite color? Do you wear clothes this color? Why do you like this color? What's your least favorite color? Então, ele vai ter que fazer a pergunta, ouvir, escrever e depois ele vai ter que contar para a classe, né? Então, ele vai ter que falar his favorite color is... Então, ele vai ter que elaborar frases para depois contar para a classe. Vamos lá, mas tem outras maneiras de usar esse material aqui. Então eu posso usar para incentivá-los a falar, né? E eles já se sentem bem seguros. Por quê? Porque aqui já tem a pergunta. Então ele vai ter que só fazer a pergunta, ouvir e escrever, certo? Que mais que eu posso fazer com esse... Eu tenho aqui uma colinha. Eu posso, se o meu intuito não é falar, eu quero que ele escreva um parágrafo, eu posso dar um desses cartões. Olha, esse aqui, ó, um outro tópico. Do you often dream? Do you remember your dreams? Do you have nightmares? What was your worst nightmare? Então eu posso pedir para que ele escreva um parágrafo, ou eu posso mesmo pedir para que ele faça uma redação sobre esse tema, certo? Se eu quiser incluir as inteligências múltiplas, eu posso pedir para que ele crie um desenho, ou eu posso pedir para que ele faça uma poesia em inglês. Eu lembro que uma vez eu fiz uma aula que o professor pediu para que a gente criasse um rap em inglês, né? Você pode pedir para que ele crie um certo estilo de música, por que não? Nós temos que levar atividades diversas para a sala de aula, para que a gente consiga contemplar todos os tipos diferentes de alunos. Então, se eu tenho um aluno que se expressa melhor desenhando, por que não? Depois eu posso pedir para que ele descreva ou para que ele conte sobre o desenho que ele fez em inglês, mas eu incluo esse aluno pedindo um desenho. Inclusive, eu posso pedir para que ele crie, eu dou esse cartão aqui, e posso pedir para que ele crie histórias em quadrinhos. E daí que ele faça os balões com os personagens. Então tem esse material aqui, ele tem muitas maneiras de ser usado. Não é à toa que é um material que a gente vende muito, os professores amam, porque, né, ele é muito versátil. Então, esse foi o Questions for Beginners. Eu também quero falar para vocês desse outro material aqui, que é o Conversation Cards. Então, esse material é quando eu quero que os meus alunos trabalhem em duplas. Como é que é esse material? Ele vem com
ideias de diálogos na frente e no verso. Ele vem com 4 tópicos que tem que ser incluídos no diálogo. Quais são esses 4 tópicos? Place, o lugar, uma ação, um personagem e um complemento. Eu vou ler esse daqui para vocês terem uma ideia. Place, qual que é o lugar que essa ação vai acontecer? Call-in radio show. Sabe aqueles programas que você liga para pedir uma sugestão de um problema? Action, asks to solve a problem, né? Character, a listener and a host from the show. E complement, 2 o'clock in the morning. Então, imagina, eu tenho e amo, os 2 jogos são fantásticos. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua opinião. Então, esse material aqui, gente, tem 60 ideias. O ano tem 52 semanas sem nenhum feriado. Então, você compra um material desse aqui, você tem pelo menos uma sugestão por semana para você usar com seus grupos que estão nesse nível aqui. E o legal é que se você dá para um nível, para os alunos que estão no nível mais avançado, eles vão elaborar diálogos mais avançados. Se você dá esse material para um aluno que está mais no intermediário, ele vai fazer um outro tipo de diálogo. Então, é um material que você pode adaptar para vários níveis também. Então, você pode pedir para que eles façam um diálogo. Você pode pedir para que eles façam um diálogo e filmem e depois exibam para a classe. Ou você pode pedir para que eles façam o diálogo, gravem, e daí você vai tocar esse diálogo. E sabe o que vocês podem fazer? Por exemplo, se você pediu para que os alunos façam o diálogo que está aqui, você dá um cartão diferente para cada aluno, eles gravam no celular deles a conversa e fica como se fosse um rádio, né, gente? Que a gente não tem as imagens. E daí você toca esse diálogo feito pelos alunos na sala de aula e os outros vão ter que ouvir e descobrir quem são os personagens, onde eles estavam, qual que é o tópico da conversa. Então, vejam que legal, né? Você elabora tem uma sequência, né? É um simples card que você tem uma sequência de aula. Você pode apresentar o card para os alunos, eles elaboram o diálogo, você pode corrigir o diálogo, eles gravam, né? Atuam, gravam, e daí você toca aquele diálogo para os colegas, e os colegas vão ter que adivinhar quem está falando, quem são os personagens, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Então, também você pode pedir para que ele crie uma história, para que ele crie, pode ser quadrinhos, pode ser que ele escreva um parágrafo sobre isso, que ele faça uma redação sobre isso. Então, são temas, né, que vocês podem usar das mais variadas maneiras. Então, eu falei sobre o Conversation Cards. Esse aqui Can You Solve This Problem? Foi lançado no ano passado. Eu queria muito fazer, obrigada, Paula. Eu queria muito fazer um material, eu acho que é muito importante a gente incentivar a conversação, né? E eu queria muito ter um material para debate. Então aqui tem, no Can You Solve This Problem, tem 60 problemas. Imagina aqueles problemas, vou pegar um aqui, ó. Pegar um... Tem os problemas bem pesados, tá, gente? Eu vou pegar um curtinho. Ó, I am very impulsive, especially regarding buying things. I bought a new cell phone on an impulse and now I realized I don't have enough money to pay for it. How do I solve this problem? Então você pode trazer esse problema aqui, por exemplo, numa sala de aula de teens e debater com os teens, né? Ou você pode dar para duplas para que eles conversem e debatam sobre esse problema. Então aqui é realmente para que a gente estimule a conversação, para aqueles alunos que já estão conversando, já estão debatendo. Então olha, tem problema, tem uns bem pesadinhos, tá? Olha esse aqui. E tem uns que são mais leves. Esse aqui é mais leve. Due to financial crisis, your family can't afford to travel this vacation.
Suggest 5 things you can do to have fun without spending any money. Então, né, como é que você pode se divertir sem gastar dinheiro? Olha que debate legal, eu imagino as sugestões legais que seus alunos vão dar. E tudo em inglês, tudo incluindo. Por que eu gosto muito do jogo? Porque o jogo inclui o aluno. O jogo coloca o aluno no centro da atividade. Então, numa aula com o jogo, não é o professor falando. O professor explica e daí a gente passa a bola para os alunos. Eles é que têm que realizar a ação, falar, para que eles ganhem os pontos. E o cérebro humano, ele corre atrás de desafios. Então, os alunos vão querer marcar pontos. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu também quero falar desse material aqui, né? Já que hoje eu falei bastante de conversation. Então, se você tem alunos avançados, tem esse material que que é sobre debates, só que aqui tem tópicos. Então, eu vou falar alguns tópicos. Charity, você quer fazer um debate sobre caridade com seus alunos? Vou ler as perguntas que tem aqui. Do you give money to beggars on the street? If yes, how much do you usually give? Segunda pergunta. Do you think about what he or she is going to do with the money? How do you react when you see a beggar with a disability? Do you donate more? Is performing on the street another way of begging? Então, são perguntas para fazer com que os nossos alunos pensem e reflitam e falem em inglês o que eles estão pensando. Né? Então tem sobre caridade, sobre sair, sobre vizinhos, sobre a casa, sobre dinheiro, tem alguns provérbios que vocês podem conversar, sobre amizade, problemas sociais. Então esses aqui são também, não são problemas, são perguntas, que também você pode, por exemplo, se você tem uma sala de aula grande, você pode dar o cartão, um aluno entrevista o outro e depois ele conta qual é a visão do seu colega sobre determinado assunto. Dá uma aula bem legal. E também nós temos 6 tipos de jogos, tá? Para alunos mais avançados para estimular a conversação. E um deles é esse aqui, Questions for Business English. Eu usava muito esse material quando eu dava aula na FATEC, né? Para os alunos já que estavam falando. E sabe por que eu usava muito lá? Porque tem muitas perguntas sobre entrevistas de emprego. Então, se você quer, por exemplo, preparar um aluno para entrevistas de emprego, ou para que ele fique preparado, ou conversar sobre tópicos, né, das empresas, então aqui sempre tem mais de 200 perguntas. Aqui não tem exatamente, 208, 213... Tem 226 perguntas, são 30 cartões. Começa bem lá do básico, né? What's your name? Where do you work? What do you do there? What does your company produce? What does your company do? Às vezes você tem um aluno que quer falar sobre business, né? Então você pode ter esse jogo aqui que ele vai te ajudar muito. Então ele tem para falar sobre business, entrevistas de emprego e também sobre empreendedorismo. Quando eu trabalhava na FATEC, eu era a orientadora de empreendedorismo. Eu gosto muito de empreendedorismo. Então, se você, por exemplo, quer conversar sobre o seu aluno, o que precisa ser feito para montar uma empresa? Então, tá tudo aqui. Tem muitas perguntas que vão levar esse aluno para descobrir o que precisa ser feito, como precisa ser feito. E tem mais um dessa linha aqui, que ele está escondidinho, que foi o nosso lançamento de maio, para que você incentive os alunos a conversar. Então, esse jogo aqui, ele é para ter uma interdisciplinaridade com geografia. Então, são 30 países e a gente colocou 10 tópicos de cada um desses 30 países. Quais são esses 10 tópicos? A localização, vou ficar aqui mostrando para vocês. A localização, a capital, a população, o tamanho. Então, se você quer praticar, falar números com seus alunos, tem o tamanho, comida típica, uma invenção famosa, teve bastante pesquisa aqui, eu que escolhi tudo, tá, gente? Uma pessoa famosa desse país, uma atração turística famosa,
a nacionalidade e a língua. E o que é melhor de tudo, se eu quiser entrevistar, em todas as cartas, olha só, tem as perguntas. Então, eu já dei um passo. Eu já ajudei o meu aluno, tem a pergunta aqui. À medida que ele vai fazendo várias aulas, vamos ver que você decida usar esse material um pouquinho por aula, né? 2 ou 3 perguntas. Então, com o passar do tempo, ele não vai mais precisar olhar para as perguntas, tá aqui, se ele precisar. Porque muitas vezes os nossos alunos não falam porque eles têm medo de errar. Eu tô com a pergunta aqui, mas ele vai ficar com preguiça de pensar? Ele vai fazer tantas vezes essa pergunta que isso vai ficar natural para ele. O que vocês acham? Falem para mim aí o que vocês acham. Até o próximo jogo. Countries of the World. É muito legal, gente. E dá para você, inclusive, fazer projetos com seus alunos, né? Você pode até dar uma cartinha dessa daqui para os seus alunos e pedir para que eles ampliem a pesquisa, né? E é muito interessante, porque pesquisar sobre países é muito, muito legal. E daí ele tem que apresentar para a classe, né? O que mais ele descobriu. Ele pode apresentar o que está aqui, você fala, e escolha mais um tópico, certo? Escolha mais um tópico, ele pesquisa e apresenta. Então, eu gosto muito, é o meu xodozinho. Eu demorei um tempo para fazer esse jogo, porque às vezes a gente pensa em fazer de um jeito, depois não dá. Maynard diz que achou maravilhoso, a Paula, muito verdade. Então é isso, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, o Tito, você tem esse Tito, esse é muito bom. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí pra mim, tá? A gente já tá chegando ao fim. Estamos aqui há 45 minutos, né? Eu agradeço muito vocês que ficaram aqui comigo esse tempo todo. Quem tá aqui, me diz se vocês acham que essas atividades apresentadas, a Lara diz que amei, a Lara tá aqui desde o começo. Obrigada, Lara, pela sua presença. E vai ficar gravada essa live, se por acaso vocês quiserem ver de novo, quiserem anotar alguma coisa, está aí. Então, eu falei 5 motivos, né? Eu falei 5 motivos como que a gente pode incentivar os alunos, né? E daí dei 10 dicas com jogos e falei desse material da Play to Learn, que é para os alunos que já passaram por aquela fase. A Tami Cássio gostou muito, muito obrigada. Então é isso, gente, vou parando por aqui. Aqui o Tito, não tenho dúvida, só queria parabenizar pelas sugestões e jogos maravilhosos. Abriu um leque na minha mente em relação a atividades lúdicas. Então, gente, que legal, Tito, você falar isso, né? A gente tem que abrir esse leque de atividades e abrir a mente para as atividades lúdicas, porque é através delas que a gente chega nos alunos. Por que os videogames são, né? Porque eles têm desafio, vontade de superação, vem lá um feedback imediato. Por que a gente não pode fazer isso na sala de aula também? Pode ser, a gente pode ser um professor que nós vamos conquistar muitos alunos através da brincadeira, através dos jogos. A Lara Dias falou que concorda. É isso mesmo. Maynard Prado, obrigada. Suas dicas, o Marcos, obrigada, meu querido, suas dicas são sempre preciosas, muito obrigada. E toda quarta à noite, toda quarta às 9 horas, eu venho aqui compartilhar essas dicas com vocês, tá certo? E as lives ficam gravadas aqui e no YouTube. Obrigada, obrigada, meu querido, preciosas, muito obrigada, entendi. Então, boa noite, bom descanso, parabéns por ficarem aqui, né, até as 9h49, né, a gente não para de trabalhar nunca. Então, boa noite, meus queridos, muito obrigada, quarta-feira à noite eu tô aqui de novo. Tchau, tchau.